acontece muita coisa, né? Acontece muita coisa, né? Mas eu lembrei, velho, de um fato recente. Até a colega, se ela tiver, não vou falar o nome dela, né? Mas se ela estiver olhando, ela vai lembrar com certeza. A gente estava num júri também pesado, júri ruim, sabe? Prova ruim, e a gente conseguiu fazer uma construção muito boa, assim, de uma defesa muito boa. E eu tava levando. E é aquela coisa, né? Tu leva os jurados no colo desde o momento que tu pisa no plenário. Tá ali, namorando. Eu sou assim, Gustavo. Tem colega que eu sei que não é muito de ir lá trocar ideia, que prefere ficar mais reservado. Mas eu, desde que eu piso no plenário, eu fico num namorico com os jurados. Vou ali, ó, sabe? Deixou na reta, eu já, pô, que coisa, né? Pô, complicado hoje. Às vezes dura muito tempo, já foi jurado. E vou ali conversando, vou ali trocando ideia. Vai Cara, flertando, né? o tempo que eu tenho com eles eu aproveito. E daí, lá pelas tantas, no júri, o júrizinho pesado, mas assim, ó, um júri que tava dando certo. Daí eu sempre levo colegas que estão começando para ir sentir, né, o negócio, estudarem e até fazerem a sustentação junto comigo. Daí os jurados estavam conversando lá, entre eles, depois de um intervalo, o colega deu um grito, cara. O jurado não pode conversar. O que estava comigo na bancada deu um grito assim, velho. Os jurados pararam assim, foi, sabe, como se te xingassem, puxassem tua orelha na frente de todo mundo. E na hora, cara, na hora eu pensei, meu Deus do céu, porque eu penso, cara, o jurado ali é o teu foco, né? É É o tudo ali. foco. E daí eu pensei, meu Deus, eu não fiz, não gesticulei, mas eu pensei assim, puta que pariu, que é o tipo de coisa que daqui a pouco eles pegam um ranço daquela bancada ali, daqueles E advogados, porque bloqueia. eles estão pensando que eles são. Daí eu pensei, caralho, mas se a gente perder isso aqui, se a gente tomar hoje, vai ser por causa disso, porque tá tudo muito bom. E daí a gente meio que deu uma escanteada ali no colégio. De cantinho e Tipo, sai faz da de bancada. conta que tu não faz parte aqui do. Tu não é nosso amigo. Cara, foi assim, foi um detalhezinho assim que na hora, pá. Mas teve assim, ó. Teve a vez também que eu levei um colega e ele falava para mim assim, ô Felipe, hoje eu vou, ele já tinha ido em alguns, ele falou, ô Felipe, hoje eu vou falar. Hoje eu vou falar. Beleza, eu sempre fui assim, ó, cara, vai, quer Vai primeiro, quer lá. segundo. Eu sempre fui tranquilo em Vai. relação a isso. Eu sempre me preparo para fazer tudo, sabe? Que nem eu, para mim, eu tenho que saber mais do que qualquer um. Então, se for primeiro, eu sei que eu vou conseguir Sim. Se complementar, faltar, consertar. tu dá uma consertada. E daí, nesse dia, a gente entrou no plenário, cara, lotado de gente. Tinha ido uma faculdade lá, os professores tinham ido levar umas turmas. E aí a secretária veio, pô, esqueci de falar para vocês que iam vir essas turmas acompanhar aqui. Cara, lotado. Cara, travou. Mas no fim ele até conseguiu, porque, cara, nos primeiros júris eu não contava para ninguém que eu ia fazer. Não queria ninguém lá. Depois eu postava, ó, júri, Ó, vou tá? estar no júri, tá? Mas É, hoje eu não dou hoje em bola para dia, isso. né? Hoje em dia tô no júri, tá? Hoje eu gosto quando tem gente assim, eu acho legal. Mas antes eu não tinha eu não queria ninguém me analisando enquanto eu estivesse fazendo minha defesa. E eu lembro dessa vez que estava lotado, assim. Já teve caso da gente de terem que tirar meu carro de dentro do fórum escondido para a gente não, para a família da vítima não ia, não começou, o juiz esvaziou o plenário por causa de ameaça. Cara, Eu fui escoltado, disso aí eu fui escoltado até o trevo da cidade. Os foi? caras, tipo, também terminou o júri, deu um resultado favorável para nós e daí começaram a quebrar o plenário. E daí eu olhei assim pra juíza, tipo um zoião, né? Desse tamanho assim. E dela, ela falou, não, doutor, dá a chave do carro para o brigadiano. Ele pegou meu carro, colocou dentro do fórum. Daí eu entrei no carro e a brigada foi atrás de mim, cara. Até o trevo da cidade. Cara, mas hoje é Doideira. algo que eu presto atenção. Se é júri no interior, assim,
É. Mesmo na cidade, mas mais no interior, quando é um lugar que tu não tá muito Não sabe, habituado, né? eu pergunto, cara, se tiver que... Olha, hoje eu penso muito, mas, cara, tu tá ali num lugar que tu não, daqui a pouco não Então, conhece muito. forasteiro ali. Tu tem que almoçar ali, tu tem que sair, tu tem que entrar, cara. A gente tem que pensar na nossa segurança, porque a gente mexe com coisas Sentimentos, né? muito pesadas e as pessoas matam por isso. A gente É. lida com dores ali, não foi uma nem duas vezes que no plenário eles começaram a falar, meter pau no advogado. E até isso a Começa gente a falar, quando tá falando, aí os familiares respondem, né? quer ver tu provar, quer ver tu sei o quê. Isso é pesado. E até na hora de. Se tu não. E aí que tá, né? Por isso que a gente precisa de um juiz presente, de um juiz que presida a sessão, né, cara? Uhum. Porque tem juiz que fica chupando bala e tu não pode simplesmente ir lá no magistrado e falar, doutor, tem que falar aí para eles pararem, Não. olha aí, ó. Daí, Tem daí parece que tu tá calando os é, familiares da vítima, que tu é um cara insensível, que... Cara, não é? Tu quer trabalhar, né? não, cara, eu vou. Sim. Para isso, eu sempre vou lá no magistrado e falo, doutor, isso aí não pode, não dá. Vou fazer aqui. Se continuar, vou ter que consignar em ata, mas é o seguinte, a senhora faça, chame a atenção e tal, mas espere, eu vou ir sentar no meu lugar. Deixa passar um tempinho, Calma como aí. se isso fosse uma ideia tua. Porque se a senhora não fizer isso, eu vou consignar, Tá porque a senhora está terrível. prejudicando. Porque é justamente isso. Daqui a pouco o jurado olha, família sofrendo, Ó, advogado doutor, lá. Não advogado tem. insensível. É como... Cara, É, tudo conta, né? tudo conta. Mas, às vezes, o jurado conversando vai lá de cantinho, vai lá no ouvidinho do juiz. A mesma coisa, cara, esses tempos. Até consignação. Eu vou te É, falar. Consignação. Se eu não preciso fazer alta, cara, eu não deixo faz. MP falando e vou. Claro, converso antes com o juiz, né? E eu falo com o promotor, falo, doutora, se eu precisar consignar, o senhor quer que eu pare ou não? Na boa. E daí os caras falam. Por quê? Porque senão tem jurado que pega a birra disso. Advogado tá incomodando. Não. Cara, claro, já aconteceu o seguinte. Essa foi uma engraçada. Que eu tava nessa de consignar sempre que a juíza fazia assim, a consignação assim. Falava com ela, tá. E nesse dia, o promotor começou a usar uns documentos que na hora não estava no processo, e começou a, tipo, sabe aquela coisa, tipo, ele colheu alguns elementos dos testemunhos e falando de um documento que ele não estava juntado, mas existia, entendeu? Tipo, ele colheu, ele confirmou os dados do documento que não estava no processo e falou, não, mas os testemunhos eles falaram, entendeu? Eu falei, não, só um pouquinho. Tu tá falando de um documento que não existe no processo. Onde que tá isso? Não, mas o testemunho falou sim, mas tu tá falando de um documento que não existe no processo, velho. E daí eu fui fazer a consignação e eu fiz a consignação para a juíza e a juíza meio que sentiu que podia ser uma consignação ruim, sabe? E eu sentei de volta assim e falei, não, tá consignado, né? E ela vem por trás, assim, e vai no meu ouvido e fala, doutora, eu só vou consignar essa nulidade se tu fizer em voz alta. Eu fiz bem assim, ó. Eu bati na mesa e falei, não tem problema. E ela do meu lado ainda, falei, doutor, quero fazer uma consignação. Cara, Eu falei, doutor, quero fazer uma consignação aí, tal. Daí ele, não, doutor, beleza? Tá. Daí eu olhei pra justiça, tá, doutor, tá consignado. Não, beleza, agora vai constar nada. cara, isso daí não se faz, cara. Como é que ela faz isso pra Cara, ti? Não, eu fico de sim, cara no puxa, troço desse, cara. cara. Tipo, tava sempre. Claro, tem juiz que fala, ó, doutor, é só consignado alto. Tá, beleza. Mas, tipo, nesse Não, mas dia, aquela ela foi com a consignação, intenção ela. de te deixar mal, né? Não, deu uma moleza, tipo, não, doutor, não vou fazer então. Não. Quer que eu faça? Eu faço. Aquilo, o problema não é meu, o problema é só porque eu não quero atrapalhar o promotor, deixa ele fazer o trabalho dele, entendeu? Sim. Cara, mas eu sempre faço a mesma coisa. Vou lá dar uma conversa. A senhora quer que eu faça agora, que eu sente aqui, que eu digite, quer que eu traga no papel Que o para JIT. colar aí? E é isso aí. Mas, cara, que merda isso aí, cara. Olha só, né? Aconteceu, cara. Daí, no fim, ele absolveu, não precisou subir, mas loucura, cara. Tipo, Não, mas essa assim, cara, foi uma. até eu costumo até antes de começar o júri eu já vou lá no magistrado, se eu não conheço, eu
Eu já vou trocando umas ideias para não para Isso. o júri não ser uma Isso pau doutora. para não dar ruim. Uhum. O réu tá algemado, eu gostaria que ele não fosse trazido com algema para cá. Porque tem juiz que leva o réu algemado, tira as algemas e tipo, não adianta. Não adianta. Tem juiz que, sabe, tá doutora, então... E daí teve um caso que ela... Tudo bem, o réu foi sem algemas. Mas daí teve um intervalo e trouxeram só o meu com algema e o outro não. E eu fui lá consignar baixinho, porque às vezes são coisas que os jurados às vezes nem perceberam. Estão voltando do almoço. E daí tu vai lá para eles olharem, né? Daí tu vai lá e aponta. Mas é isso aí, a gente tem que ter esse cuidado, é a sensibilidade, né? É o sentir, né?